Quando recebemos a notícia que a gente ia fazer um trabalho de iniciação científica, foi uma coisa totalmente inovadora pra gente, porque nós nunca tivemos esta matéria e o trabalho foi bem interessante, porque seria um tema que nós escolheríamos em grupo e foi um pouco difícil, sim, para escolher o tema, porque teria que ser algo que a gente não cansasse durante o ano inteiro, que a gente ia trabalhar muito e que a gente ia se aprofundar muito e teria que ser alguma coisa que a gente quisesse saber mais. Primeiro a gente criou um grupo de 8 pessoas e o tema era manifestações sociais. Depois a gente decidiu dividir os 2 grupos em grupos menores pela falta de organização e aí a gente decidiu, em 4 pessoas, optar pelo feminismo. O feminismo nunca foi um assunto muito abordado durante as nossas conversas ou sobre algo que a gente lia, mas nós sempre soubemos que o feminismo estava lá e a gente não é a favor do machismo. O discurso machista na voz feminina, que justamente virou o tema do nosso trabalho. Na verdade, esse nem era o nosso tópico inicial. Primeiramente, a gente tinha pensado uma pergunta central como se fosse se as pessoas têm consciência de quando elas sofrem um ato violento contra as mulheres, contra elas mesmas. E aí a gente decidiu mudar porque a gente achou essa pergunta muito complicada de responder. E aí a gente mudou apenas para uma frase que seria o discurso machista na voz feminina. No começo, nós achamos que este trabalho não seria tão difícil, por ser um tema que pode não ser muito abordado no nosso dia a dia, porém nós temos conhecimento sobre ele. Mas para se aprofundar foi bem difícil, bem diferente dos outros trabalhos que normalmente nós executamos. Então o trabalho que ele foi dividido em várias partes, e uma dessas partes também foi uma coisa bem diferente, mas que a gente também aproveitou para saber mais, que foi quando a gente fez um questionário. Esse questionário a gente entrevistou 30 mulheres com 10 perguntas. Essas 10 perguntas, quem ajudou a gente a fazer foi uma monitora de ciências humanas. Quando a gente aplicou o questionário, nosso objetivo era saber se as mulheres eram machistas ou não. A primeira pergunta era: você se considera machista? A maioria colocou não. Mas ao longo do questionário, as pessoas iam respondendo coisas que no final deu para entender que sim, elas eram machistas, mesmo achando que não. E aí, antes da gente fazer esse questionário, a gente tinha pesquisado sobre as diferenças de salário entre homens e mulheres. E aí dá para perceber que em todos os cargos e áreas de trabalho, os homens sempre são privilegiados e ganham um salário maior do que as mulheres. Com isso, conseguimos perceber que o discurso machista está tão presente na nossa sociedade que quando a gente sofre isso, parece que é uma coisa comum que acontece com todo mundo.